Aqui no TJ Aparecida, a gente traz as notícias do Brasil. O presidente Lula chegou hoje à COP30. Quem traz as notícias de lá é a Camila Moraes. Boa tarde para você, Camila. Bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que acompanham ao TJ Aparecida. Isso mesmo, o presidente Lula chegou aqui por volta das 10h30 da manhã e já teve um dia bem intenso e continua com um dia intenso, viu? 6 reuniões estão previstas no dia de hoje e esse momento é um momento chave na COP30, porque essas reuniões que ele está tendo nesse dia, o objetivo é destravar muitos acordos que estavam aí emperrados. Então, essa reunião que nós estamos vendo aí são representantes, são ministros de Estado dos países insulares, que são os países que são mais afetados com as alterações climáticas. Países como as Ilhas Maldivas, a Jamaica, enfim, são esses representantes. E o presidente Lula, acompanhado da ministra Marina Silva, também o presidente da COP, a CEO da COP, enfim, essa comitiva com o objetivo de destravar muitos acordos. O presidente Lula também já teve uma reunião com representantes da União Europeia, dos países desenvolvidos, e a principal pauta com esses ministros de Estado é em relação ao financiamento, que é a pauta principal aqui da COP30 nessa semana, como financiar essas questões relacionadas às alterações climáticas para que seja um financiamento justo em relação aos países desenvolvidos e aos subdesenvolvidos. Nesse momento, o presidente Lula está tendo uma reunião com membros da sociedade civil e indígenas, tanto brasileiros quanto indígenas de outros países. Daqui a pouco a gente traz um pouco sobre essas informações dessa reunião. E é claro que esse momento chave para destravar esses acordos vai sinalizar aí o texto que deve ser apresentado ainda hoje. Inclusive, ontem os ministros de Estado ficaram até de madrugada rascunhando esse principal documento da COP30, que tem cerca de 14 tópicos já falando sobre essas alternativas desse acordo final da COP30. Mais cedo, nós conversamos com a Maria da Graça Carvalho, que é ministra do Meio Ambiente e Energia de Portugal. Ela é representante da União Europeia para as negociações da área de tecnologia na COP30. E o principal ponto que ela comentou foi a questão do entrave aí, sobretudo da energia limpa e também do uso de energia fóssil. Vamos ver. Alguns dos países produtores de petróleo, liderados, nós pensamos, pela Arábia Saudita, são contra esta declaração. Mas a maior parte é a favor e há alguma hesitação, é porque ainda não perceberam o processo de se chegar a um acordo. Há 3 elementos muito importantes, um deles é a ambição na mitigação, na redução, incluindo 3 vezes mais de energias renováveis, 2 vezes de eficiência energética e a diminuição dos combustíveis fósseis, como foi acordado em Dubai, já foi acordado em Dubai. Falta agora fazer o calendário, que é uma questão de calendário. A segunda é a adaptação e a terceira é uma declaração também sobre a transição justa. São os 3 elementos que nós esperamos. Olha só, a gente fala muito sobre o oceano, sobre o ar, quando fala de alterações climáticas, mas um relatório apontou que nós estamos subestimando a questão do solo quando o assunto é voltado para as mudanças climáticas. A pesquisa divulgada no Dia da Agricultura da COP30 traz números alarmantes. Cerca de 40% das terras do planeta já estão degradadas. E se nada for feito, esse número pode chegar a 90% até 2050. Isso impacta diretamente no combate ao aquecimento global. O estudo revela que o primeiro metro de profundidade do solo armazena cerca de 45% mais carbono do que se estimava. Ou seja, o chão pode ser parte da solução ou do problema. Isso porque, se degradado, ele pode liberar cerca de 4 bilhões de gigatoneladas de poluentes, enquanto que solos restaurados podem segurar 27% das emissões de gases do efeito estufa. O relatório mostra que cerca de 70% dos países omitem a restauração do solo de seus compromissos climáticos. Os cientistas pedem que os governos apoiem leis de proteção do solo e defendem que a agricultura regenerativa e políticas focadas podem impulsionar a segurança alimentar, hídrica e climática.
Bom, eu sigo aqui na Zona Azul acompanhando as reuniões aqui do presidente Lula, a movimentação, inclusive, dos jornalistas. Há uma expectativa que o presidente Lula vai sim conversar com os jornalistas daqui a pouco. Eu sigo aqui e volto já já no TJ Aparecida. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Camila. Muito obrigado por enquanto. Fique à vontade. Assim que precisar, é só chamar a gente para poder entrar aqui no TJ Aparecida. Até mais, viu? Agora, Edu, a gente vai com mais informações da COP30, direto de Belém do Pará. Camila Moraes é que traz as novidades para nós. Camila, mais alguma novidade? O presidente Lula já passou por aí? Deve passar por aí? Oi, Rayane, ainda não, ele ainda está nas reuniões, inclusive a gente já tem as imagens já da reunião de agora há pouco que ele esteve com alguns indígenas, estava lá também a Márcia, ministra do Ministério das Mulheres, também Carlos Nobre e uma comunidade de indígenas. Daqui a pouquinho vai chegar aqui o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, está saindo ali já a Márcia Soares, que é a ministra do Ministério das Mulheres. Vamos ver se ela chega aqui para dar uma palavrinha, e também o ministro das Cidades deverá passar por aqui. Carlos Nobre também estava nessa reunião, agora há pouco, que nós fizemos as imagens, e a gente segue nessa expectativa aqui, se ela vai falar com a imprensa. Tem muitos jornalistas aqui, estamos posicionados, e provavelmente ela chegue aqui para conversar. Enquanto os jornalistas se posicionam, nós vamos mostrar para vocês que as comunidades indígenas têm sido um dos principais destaques aqui na conferência, né, das partes em Belém. Lideranças de povos originários reclamam da falta de representação nas mesas de negociação e alertam para um possível fracasso na reta final da COP30. Vamos ver. A COP30 tem como uma das suas principais missões transformar anos de promessas em ações concretas para deter o aumento das temperaturas e oferecer apoio aos mais afetados pelo aquecimento global. Mas grupos ambientalistas alertam que as promessas dos governos não são suficientes para conter a rápida destruição das maiores florestas tropicais do mundo. Com a América do Sul atingida por secas e incêndios generalizados, o Brasil foi responsável por quase a metade dos 6.700.000 hectares de florestas perdidas em 2024. Durante a Conferência do Clima, no Pará, milhares de manifestantes, incluindo indígenas, marcharam por Belém para exigir ações mais efetivas em defesa do planeta e expressar sua indignação contra governos e a indústria de combustíveis fósseis. Também se reuniram com o presidente da COP, André Correia do Lago, para questionar por que não faziam parte das discussões. Será verdade mesmo vai acontecer esse COP30? Ajuda a comunidade de Caiapó, comunidade do Brasil. Será vai melhorar a saúde? Será vai melhorar a educação? Será vai melhorar demarcação? Em um acampamento na Universidade Federal do Pará, manifestantes indígenas apresentaram artesanatos tradicional e práticas culturais, ao mesmo tempo em que buscavam conscientizar a população sobre suas lutas. William destacou a importância da participação indígena nas mesas de negociação para que um futuro acordo climático seja estruturado de forma a preservar e proteger a natureza, acrescentando que a representação governamental por si só é insuficiente para proteger seus direitos. Bom, para ser sincero também, até que a COP aqui do Brasil deu uma abertura aos povos indígenas, mas assim, participando diretamente, não. Porque quem está falando é o governo brasileiro pelos indígenas. E era importante que o próprio indígena esteja sentado na mesa das negociações, negociando como que deveria ser esse tratado para preservar, proteger a natureza. E a gente sabe da importância dos povos tradicionais, da preservação do meio ambiente, no equilíbrio climático também, né? Então, essa exigência deles de serem ouvidos faz parte também de todo esse diálogo. Por isso também que eles estavam agora, então, conversando com o presidente Lula e nesse destrave aí dessas negociações do texto final aqui da COP30. Por isso os indígenas estavam aí nessas imagens que vocês estão acompanhando, que foram feitas agora mesmo. Inclusive Carlos Nobre, que é um
grande cientista, um grande pesquisador e fala muito sobre a questão climática, envolvendo também as florestas tropicais. A presença dele nesse encontro foi essencial. Agora, ele ainda está lá, então é essencial ele também ser ouvido enquanto cientista, pesquisador na área da climática. Falando em indígenas, o governo federal demarcou 10 territórios, 10 terras indígenas nesse período de COP30. Vamos ver. As portarias assinadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em colaboração com o Ministério dos Povos Indígenas, marcam uma das etapas finais na formalização da demarcação de terras indígenas. O processo, que envolve várias etapas, inclui ações administrativas da Fundação Nacional do Índio, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Presidência da República. A aprovação final requer um decreto presidencial para conceder oficialmente os títulos de propriedade às comunidades indígenas. De acordo com o comunicado no site da COP30, os territórios demarcados ficam no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Pará e Pernambuco. Pertencem aos povos indígenas, como os Mura, Tupinambá de Valença, Pataxó, Guarani Kaiowá, Munduruku, Pancará e Guarani Mebiá. A ministra dos Povos Indígenas destacou que o anúncio das portarias é importante para o reconhecimento da demarcação de territórios indígenas, uma medida vista como um passo vital para a garantia dos direitos à terra. É uma importante entrega porque o reconhecimento, a demarcação dos territórios indígenas segue sendo a pauta prioritária dos povos indígenas no Brasil, né? Diante de um passivo histórico aí, a gente saindo de 6 anos que não houve nenhuma homologação. Então a gente começa essa segunda semana da COP com 20, né, um pacote de 20 territórios indígenas seguindo com um rito demarcatório. A ministra destacou ainda o compromisso brasileiro de proteger 63 milhões de hectares em terras indígenas e territórios quilombolas até 2030. Atualmente, pelo menos 107 terras indígenas estão em condições de avançar no processo de demarcação. Desse total, 70 aguardam homologação pelo presidente Lula e 37 dependem da declaração do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E no momento que se discute enfrentamento à crise climática, soluções, medidas de enfrentamento, já está comprovado que os territórios indígenas são as melhores soluções. E aqui a gente quer também reafirmar isso nas decisões, de compreender que territórios indígenas são as medidas mais eficazes para mitigar a crise climática. Bem, a Camila Moraes deu uma corrida lá na Camila. Eu acho que já se posicionando ministro ou ministra para falar com a imprensa depois dessa reunião que a Camila estava mostrando lá com o presidente Lula. Vamos tentar falar com a Camila então para a gente poder entender todo esse cenário aí. Camila, consegue falar daí? Vou passar para o lado de lá. A Camila não está conseguindo falar com a gente, mas a gente estava falando dos indígenas, né? Mas também tem outro grupo que está muito presente e quer buscar esse espaço maior na tomada de decisões na Conferência do Clima lá em Belém, que são os jovens ativistas. O Pavilhão da Criança e da Juventude, com o slogan Nossas Vozes, Nosso Futuro, se transformou na COP30 em um centro de engajamento, destacando o papel dos jovens no enfrentamento da crise climática. Hilary Save, da Associação Mundial de Guias Escoteiras, disse que havia grandes expectativas de que suas vozes fossem ouvidas na conferência em Belém. Ela também destacou o impacto desproporcional do atual cenário sobre mulheres e meninas jovens e exigiu que o foco fosse colocado na educação. Em uma reunião oficial da COP30, Eduardo Guaragnani, representando a Young Communication, dirigiu-se diretamente aos líderes globais. As escolhas feitas na COP30 definirão o mundo que herdaremos, disse ele, defendendo uma transição rápida e justa, que inclua a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, a proteção dos direitos indígenas e da biodiversidade. Joyce Miras, uma líder da WaterAid, defendeu a água como prioridade no debate climático. Não se pode falar da crise climática sem falar da crise hídrica, afirmou. Nas plenárias que eu participei,
grande parte das decisões que estão sendo tomadas, que realmente vão fazer alguma diferença, são sobre educação de jovens e jovens meninas, jovens meninos, para o futuro de mudanças climáticas. Olha, eu vi uma participação bem ativa, tanto quanto os voluntários, quanto as pessoas encarregadas na parte do Host Country Support. Então, assim, eu estou achando que as pessoas mais jovens estão bem ativas, estão realizando diferentes trabalhos em diferentes áreas aqui na COP.